Olá, estou aqui novamente para começar um novo estudo. Hoje eu vou começar o estudo do livro de Ezequiel. Uma pessoa colocou no comentário que queria o estudo do livro de João, outra colocou que queria o estudo do livro de Esté. Mas eu resolvi trazer esse estudo, né? Eu pedi a Deus que Ele me desse uma orientação e eu resolvi trazer esse estudo do livro de Ezequiel para que a gente possa entender melhor tudo aquilo que aconteceu com a nação de Israel, porque nós estudamos o livro de Isaías. Quem acompanhou aqui através do canal o estudo do livro de Isaías viu que Isaías foi um profeta usado para apresentar suas profecias antes da ida dos judeus, dos israelitas, antes deles irem para o cativeiro babilônico. Então Isaías ele profetizou muito antes. E agora nós vamos ver, estudar o profeta Ezequiel, que ele foi usado por Deus para profetizar durante o exílio. Então o profeta Ezequiel, filho, aqui a palavra de Deus diz que ele era filho de Buzi e que ele foi ordenado a sacerdote ainda em Jerusalém, no templo em Jerusalém, pouco tempo antes dele ir para a Babilônia. Ele era um rapaz, quando ele foi escolhido para ser sacerdote, ainda em Jerusalém. Mas depois que houve a invasão dos babilônios lá na terra de Jerusalém, ou seja, eles vão sendo levados cativos. Na segunda leva de cativos, é nessa segunda leva que o profeta Ezequiel vai ser levado para a Babilônia. E Deus quer usar o profeta Ezequiel na Babilônia para profetizar para aquele povo lá na Babilônia. Então ele usa o profeta Ezequiel lá na Babilônia. Então nós temos o profeta Isaías, que foi antes da ida dos israelitas para o cativeiro. Nós tivemos as profecias do profeta Isaías. Nós temos as profecias do profeta Ezequiel durante o exílio dos israelitas na Babilônia. Nós temos as profecias de outro profeta chamado Jeremias. Jeremias, ele ficou com aqueles que não foram levados para a Babilônia, porque só quem ficou em Israel, em Jerusalém, foram as pessoas pobres. E Jeremias, ele ficou com eles. Então, nós tivemos Jeremias, que ficou durante o exílio em Jerusalém, profetizando. Nós vemos as profecias do profeta Ezequiel durante o exílio. E nós vimos as profecias de Daniel na corte babilônica. Então, nós temos esses 4 profetas, chamados de profetas maiores, que foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías profetizou antes do cativeiro babilônico, Ezequiel durante o cativeiro babilônico, Jeremias durante o cativeiro babilônico, mas só que ele ficou em Jerusalém, enquanto Ezequiel foi usado no cativeiro. E Daniel também foi usado durante o cativeiro babilônico, mas só que ele estava na corte do rei. Então, Ezequiel vai ser um profeta que foi usado durante o exílio. Então, vamos estudar tudo aquilo que Deus usou o profeta Ezequiel para falar para a nação de Israel. Então, eu vou começar no capítulo 1, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui novamente, Pai, com o estudo da sua palavra, Pai. Quero levar essa palavra para meditar junto com qualquer pessoa que queira ver e ouvir esse vídeo, para que ela possa também aprender, junto comigo, aprender a sua palavra, Pai. Que o Senhor possa me ensinar neste dia e possa me trazer esclarecimento sobre essa palavra. Esse livro do profeta Ezequiel, que foi usado durante aquele cativeiro babilônico,
mas que o Senhor tanto falou com ele, Pai. Tanto a sua palavra foi para aquela época, como para nós também nos dias de hoje. E eu te peço que o Senhor também possa falar conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Ezequiel começa assim. Ezequiel já estava dentro da Babilônia. A palavra de Deus diz que ele foi habitar junto a um rio chamado Rio Quebar. E ele foi levado na segunda leva dos cativos para a Babilônia, porque Nabucodonosor invade Israel, Judá, Israel do Sul, capital Jerusalém. Nabucodonosor invade, leva uma primeira leva de cativos, inclusive na primeira leva parece que foi Daniel, foi nessa primeira leva. Nessa segunda leva é que Ezequiel, que era sacerdote já há pouco tempo, tinha se tornado sacerdote, e ele é levado para o cativeiro babilônico. E lá ele vai morar junto ao rio Quebar. E é de lá que ele vai ter todas as visões, todas as profecias, e essas profecias já eram para o povo que estava lá, no exílio. Então começa dizendo assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, ou seja, os exilados que tinham sido levados para a Babilônia, junto ao rio Quebar, porque era lá que ele foi estabelecer morada. Aí ele diz: se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Então aqui Ezequiel começa a ter visões de Deus. Acredito que Ezequiel deveria estar fazendo jejuando, né? Devia estar numa consagração tão grande, porque ele teve visões de Deus no trono. Nós vamos ver aqui em seguida como foi essa visão. Ele diz assim: no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Quando ele fala no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, é porque o rei Joaquim estava junto com ele, com Ezequiel, com todos os exilados dentro da Babilônia. Porque quem assumiu quando o rei Joaquim é levado cativo é seu irmão Ezequias, que ficou lá no seu lugar, reinando lá em Jerusalém, em Judá. Só que o Ezequias, o irmão do Joaquim, ficou submisso ao rei da Babilônia, porque a Babilônia tomou tudo, levou cativo o rei, os exilados, que estavam agora dentro da Babilônia. Mas só que Ezequiel, ele trata aqui do rei, se referindo ao rei Joaquim, só que o rei Joaquim está junto com ele no exílio. Aí ele diz: no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, olha, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, significa que o rei Joaquim estava lá no cativeiro junto com eles. Aí veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. Ou seja, o pai de Ezequiel também era sacerdote. Aí diz: na terra dos caldeus, ou seja, na Babilônia, diz assim: junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. No versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Ele começou a ver, ele estava olhando para o norte, Talvez o norte aqui, ele estava vendo que era justamente o norte, para a banda de onde ficava Jerusalém, onde ficava Judá, né? Aí ele diz que quando ele começou a olhar para a banda do norte, para o norte,
ele notou uma tempestade se aproximando. E havia uma grande nuvem escura, ventos fortes, relâmpagos. E ele diz que quando a nuvem se aproximou, ele mudou seu olhar da escuridão da tempestade para a luz brilhante que saía do centro da escuridão, e a luz brilhava como um metal brilhante. E Ezequiel diz que essa luz parecia se refletir a uma substância brilhante que ele não pode nem descrever, ele apenas descreve como um brilho, um metal brilhante que saía do meio do fogo. Aí no versículo 5 ele diz: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Aí a partir daqui, Ezequiel vai começar a descrever a presença de 4 querubins. 4 querubins criaturas vivas, que estavam no meio do fogo, que ele identifica como seres viventes, mas que eram 4 querubins, que tem a mesma descrição que tem lá no livro de Êxodo, que também tem a descrição dos querubins. Que os querubins eram como se eram anjos especiais, que só eles tinham acesso a Deus. Ela era a classe de anjos mais altas, era uma hierarquia mais alta de anjos, por isso são chamados de querubins, porque eles ficam mais próximos do trono de Deus, e eles têm a missão de guardar o trono, de ser de ficar ao redor do trono de Deus para guardar, né? Eles carregam a carruagem trono de Deus, né? Porque lá na Arca da Aliança, lá em Êxodo, né, também tem imagens de ouro, de querubins com asas, né, estendidas, que guardavam o propiciatório, onde a glória de Deus habitava. E Deus estava entronizado entre os querubins da Arca da Aliança. E a visão de Ezequiel aqui era do verdadeiro trono de Deus, da carruagem de Deus, carregada por querubins. Aí ele diz: de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Aí ele começa a descrever essas 4 criaturas. Ele disse que tinha aparência de seres humanos, ele diz, tinham a semelhança de homem. Aí ele diz, cada um tinha 4 rostos, como 4 asas. As 2 pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. No versículo 8 diz, debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam umas às outras, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecendo por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Então Ezequiel viu aqui a visão dos querubins trazendo a carruagem de Deus, o trono de Deus, daqueles 4 seres viventes. E aqui esses querubins, eles têm uma simbologia, eles representam a criação da humanidade, eles representam todas as criaturas criadas por Deus. É por isso que eles dizem que a forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Ou seja, eles tinham rostos, né, de animais e de homem, porque eles representam todas as criaturas
criadas por Deus. E Ezequiel explica que as 4 criaturas, elas funcionavam como uma unidade, como sendo uma. E 2 das 4 asas de cada criatura se tocavam, formando um quadrado de conexão. Ou seja, eles tinham conexão uns com os outros. E aí, a partir do versículo 10, diz assim: a forma de seus rostos era como homem, à direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, também rosto de águia, todos os 4. Ou seja, Ezequiel registra aqui que esses querubins, né, eles estão representando aqui como sendo a face de um homem frente à face de um leão, a face de uma águia, a face de um boi, né? Isso aqui, acredita-se que estes rostos representam também o poder, a inteligência, o serviço, a rapidez, mas também pode ser representado como a criação de Deus, né? Ou seja, Deus fez todo o universo, então o universo, toda a criação de Deus está representada aqui pelos seus querubins. Ezequiel também descreve as asas dos querubins, onde ele diz que 2 delas acima estão tocando. Ele diz: suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma com a do outro. Ou seja, esse brilho aqui parece também falar sobre o julgamento ardente de Deus sobre Judá, né? Porque ele diz assim: cada qual andava para sua frente, para o espírito havia de ir, iam, mas não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasas, a semelhança de tochas, e fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Era como se Deus estivesse mostrando que Deus estava vindo para julgar a nação de Judá, para falar para o povo de Israel que estavam ali, estavam no exílio, né? Aí vem no capítulo 15, diz assim, no versículo 15, do capítulo 1, diz: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura. Então aí Isaías começa a ver a carruagem, né? As rodas, era a carruagem, né? Ele diz: o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera de uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As 2 cambotas eram altas, metiam medo, nas 4 rodas mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas. Ou seja, os seres viventes estavam acima e como se embaixo estivesse a carruagem. E diz que quando andavam os seres viventes, andavam também as rodas. E no versículo 20 diz: para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes, dos querubins. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal, brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de uma em direção a do outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Eita, que visão gloriosa que Ezequias viu, né? Ou seja, as 2 rodas de cada querubim tinham uma forma incomum e poderiam se mover em 4 direções sem precisar se virar, né? Então Ezequiel viu os querubins sobre as rodas, elas se movimentando para onde quer que elas iam,
né? E ele diz que acima desses querubins ele viu, andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas. Eita! É como se Ezequiel ele estivesse vendo, tendo uma visão de Deus e de sua corte celestial. Ele descreveu aqui a visão em detalhes para seu povo que estava preso lá na Babilônia, para transmitir a mensagem de que Deus ainda governava sobre eles, mesmo que estivessem longe da Terra Santa. E a visão começa com a descrição desses querubins, criaturas aladas, ou seja, com asas, cada uma com essas asas estendidas para cima e tocando as asas de um querubim de um lado para outro, formando uma grande caixa. E abaixo desses querubins, Ezequiel viu também 4 rodas, e ao lado de cada querubim também brilhava, né? Havia acima desses querubins, ele disse que viu o tatalar de Deus das suas asas, como o rugido de muitas águas. Ou seja, a visão aqui de Ezequiel era transmitir uma mensagem de que Deus ainda era rei e governava sobre seu povo, mesmo que estivessem longe de casa. E em seguida nós vamos ver a visão da glória divina. Ezequiel começa a ver os anjos, a corte celestial trazendo Deus, né? E ele diz no versículo 26, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Então ele vê o trono de Deus como se fosse uma safira. Isso nós vemos também lá em Moisés. Moisés também trata dessa. Ele diz que quando ele vê o Deus, era como se Deus pairava sobre um estrado de safira. E a safira tem uma cor azul, então possivelmente esse trono era resplandente de azul, né, da cor safira, que era o trono de Deus. E ele diz que, versículo 27, ele, como uma safira, sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vi como metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, viu como um fogo e um resplendor ao redor dela. Eita, que visão gloriosa! Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então ele tem a visão e ouve a voz de Deus. Que visão gloriosa que Ezequiel teve, né? Então o que é que nós vemos nesse capítulo 1 de Ezequiel, né? Que aqui Ezequiel começa com essa visão de Deus, onde o profeta é chamado para ser uma voz do Senhor dentro daquele exílio, onde estava aquele povo de Deus, estavam exilados. Então nós vemos aqui que Deus não esquece do seu povo, mesmo um povo exilado, um povo rebelde, que não queria saber de Deus, por isso que estavam passando aquela aflição de estarem ali exilados naquela terra distante, mas Deus não os esqueceu. Ao contrário, ele escolhe um filho dele, um servo dele chamado Ezequiel, para ser o porta-voz dele para aquele povo. E Ezequiel começa com essa visão dele para mostrar àquele povo que Deus estava com eles, que ele não tinha os abandonado, para mostrar a grandeza de Deus, para dizer a eles que eles, mesmo estando naquela condição de exilados, mas que eles não esquecessem de Deus, que Deus estava com eles, né? E isso nos mostra, né, que Deus está presente na nossa vida, seja onde nós estivermos, Deus está conosco, na alegria, na dor,
na tristeza, na alegria, Deus está conosco. E o poder e a glória de Deus aqui ele se manifesta para Ezequiel ter a visão da glória de Deus, né? A visão que Ezequiel tem e ele mostra é que a majestade e o poder de Deus é grande, é como ele aparece, né? Como uma roda dentro de uma roda dentro da roda. Ou seja, quando ele olha para aquela corte celestial dos querubins, dos 4 seres viventes, e ali dentro vem a glória de Deus, isso pode motivar que a nossa adoração e gratidão, nós podemos ser chamados, né, para adorar a Deus diante da sua grandeza. Quando nós vemos essa mesma visão, quando nós podemos imaginar essa visão que Ezequiel teve, é porque nós podemos imaginar que Deus também agora está sentado nesse trono como Safira. E Deus está lá sentado nesse trono, recebendo a nossa adoração. E então a necessidade de escutar e obedecer a Deus é importante, né? Porque a mensagem que Ezequiel nos mostra aqui é para que aquele povo que precisava ouvir e obedecer a sua voz, isso pode ser um lembrete para que nós também, que nós precisamos também ter essa visão na nossa vida, para que nós possamos também nos voltarmos para Ele, para podermos obedecer a Ele, porque assim como Ele estava lembrando aquele povo, que Ele continuava sendo o Deus deles, Ele também está dizendo para nós hoje, que Ele é o nosso Deus. Assim como Ezequiel teve essa visão, que nós também possamos estarmos com a certeza que Deus, Ele está conosco, que a majestade, a soberania, né, a santidade de Deus, nós devemos ser levados a ter uma maior adoração e reverência a Ele, a confiar na sua soberania em todas as circunstâncias e buscar a sua santidade em nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos mostrou hoje, amém?